Desde tempos imemoriais, os elefantes ocuparam um lugar central em várias religiões e mitologias ao redor do mundo. Esses gigantes majestosos simbolizaram força, sabedoria, proteção e espiritualidade, sendo retratados como criaturas sagradas que conectaram o divino ao mundo terreno. Sua presença, tanto em textos sagrados quanto em rituais religiosos, deixou marcas profundas em diferentes culturas. Vamos explorar como os elefantes desempenharam papéis essenciais nas histórias e crenças religiosas de diferentes civilizações. Na tradição hindu, o deus Ganesha, com cabeça de elefante, tornou-se uma das divindades mais veneradas. Ele representa a remoção de obstáculos, a sabedoria e a prosperidade. Ganesha foi retratado com a força e o poder do elefante, mas também com a compaixão e o equilíbrio que esse animal inspira. Nos templos, as oferendas e os rituais dedicados a Ganesha refletiram a reverência pelo elefante como um símbolo divino de proteção e orientação espiritual. No budismo, os elefantes brancos sempre foram considerados sagrados, simbolizando a pureza e a iluminação. Diz-se que a mãe de Buda, Maya Devi, sonhou com um elefante branco antes de conceber o filho que se tornaria o iluminado. Esse sonho foi interpretado como um presságio divino de que o Buda traria sabedoria ao mundo. Em várias tradições budistas, o elefante branco continua sendo um símbolo de poder espiritual e iluminação. Em muitas culturas africanas, o elefante assumiu um papel de ancestral e guia espiritual. Algumas tribos acreditaram que os elefantes carregam as almas dos mortos e conduzem os espíritos para o além. Esses animais majestosos, que dominaram as paisagens africanas, ganharam o status de protetores e símbolos de sabedoria entre os povos locais. Nas cerimônias e rituais, o elefante serviu como um elo entre o mundo terreno e o espiritual. No jainismo, o elefante simboliza força e paciência. A filosofia jainista, que enfatiza a não-violência e o respeito por todas as formas de vida, reconheceu nos elefantes uma representação dessas virtudes. Em várias representações artísticas, os elefantes carregaram grandes figuras religiosas, simbolizando sua capacidade de suportar o fardo espiritual. O respeito e a reverência pelos elefantes no jainismo refletem a crença na harmonia entre humanos e natureza. Em religiões africanas tradicionais, os elefantes foram frequentemente associados a deuses da terra e da natureza. Na religião dos Iorubás, por exemplo, o elefante simbolizou poder real e proteção. Algumas cerimônias de coroação incluíram representações de elefantes, reforçando a ideia de que os reis deviam governar com a força e a sabedoria desses animais. Os elefantes também foram retratados em máscaras e esculturas, refletindo sua importância na cosmologia africana. Embora o sikhismo tenha uma forte ênfase na igualdade e na simplicidade, os elefantes ainda aparecem em algumas histórias e representações culturais relacionadas à fé. Eles são frequentemente associados a reis e guerreiros que defenderam a religião, simbolizando força e coragem. Além disso, a presença dos elefantes em cerimônias reais sikhs demonstrou respeito e honra, refletindo a importância desses animais no contexto histórico e cultural. Embora os elefantes não fossem tão comuns nas representações egípcias quanto em outras culturas, eles ainda desempenharam um papel importante. O deus Ptah, frequentemente representado como um animal forte e robusto, foi associado à criação e ao poder, qualidades que também podem ser vistas nos elefantes. A rara presença desses animais no Egito reforçou sua imagem de força divina e proteção. Em países como a Tailândia e o Camboja, os elefantes são considerados seres sagrados que carregam grande significado religioso e cultural. Em várias festas e celebrações religiosas, os elefantes foram adornados e usados em procissões que simbolizaram o poder espiritual. Nos templos, os elefantes protegiam as entradas e representavam a sabedoria e a longevidade, qualidades que eram admiradas e veneradas pelos povos locais. Durante a Idade Média, o elefante apareceu em bestiários cristãos, representando pureza, castidade e a força espiritual.
Embora os elefantes não fossem nativos da Europa, as histórias sobre eles se espalharam e ganharam um significado simbólico nas lendas cristãs. Os elefantes foram retratados como criaturas que não têm inimigos naturais, o que representou a santidade e a proteção divina. Nas catedrais, suas imagens adornaram arcos e colunas como símbolos de poder e proteção. Na mitologia grega, o elefante não ocupou um lugar central, mas ainda assim foi representado como um símbolo de força e resiliência. Alexandre, o Grande, em suas campanhas pelo Oriente, se deparou com elefantes de guerra e ficou impressionado com sua majestade e poder. As representações artísticas gregas desses animais destacaram sua grandeza e seu papel em batalhas históricas, associando-os ao poder militar e à estratégia divina. Na antiga Pérsia, o zoroastrismo influenciou profundamente a maneira como os elefantes eram vistos. Esses animais poderosos foram associados à luta entre o bem e o mal, representando forças protetoras que ajudavam na preservação da ordem cósmica. Nos templos zoroastristas, a figura do elefante simbolizou a resistência contra as forças do caos, um papel que ecoou na tradição espiritual persa. Na China antiga, o elefante foi visto como um símbolo de boa sorte, força e sabedoria. Embora não fosse uma figura predominante nas crenças religiosas chinesas, sua presença em várias lendas e histórias reflete seu papel como guardião de templos e protetor da sabedoria. As imagens de elefantes nas portas de templos chineses reforçaram a crença de que esses animais trazem proteção e prosperidade. No Tibete, os elefantes foram frequentemente representados em mandalas, simbolizando força mental e resiliência. O elefante branco, em particular, foi associado à compaixão e à iluminação. Nos textos budistas tibetanos, os elefantes apareceram como criaturas que ajudam os praticantes a alcançar níveis mais elevados de consciência espiritual, refletindo sua importância simbólica na jornada espiritual. Embora os elefantes não fossem nativos das Américas, algumas representações artísticas na civilização maia sugeriram a presença de criaturas semelhantes a elefantes. Isso abriu debates sobre a possível influência de outras culturas no imaginário religioso maia. Essas representações, muitas vezes associadas a deuses ou guerreiros poderosos, reforçaram a ideia de que o elefante, mesmo em culturas onde ele não era comum, ainda simbolizou força e autoridade. Na tradição islâmica, os elefantes aparecem na Sura Al-Fil do Alcorão. Esse capítulo narra a história de Abraha, que tentou invadir Meca com um exército de elefantes, mas foi milagrosamente derrotado por aves enviadas por Deus. A história do elefante se tornou uma lembrança do poder divino e da proteção de Deus sobre Meca. O elefante, nesse contexto, simbolizou tanto poder quanto submissão à vontade divina. Embora não existam muitas menções diretas aos elefantes nos textos judaicos, alguns estudiosos sugerem que a presença desses animais em batalhas antigas, como as de Alexandre, o Grande, pode ter influenciado o simbolismo militar em algumas tradições judaicas. Na arte judaica medieval, elefantes foram usados como símbolos de força e proteção, refletindo a importância desses animais em contextos de guerra e defesa da fé. Os elefantes deixaram uma marca indelével nas histórias e crenças religiosas de diversas civilizações ao redor do mundo. Seja como símbolos de sabedoria, força, proteção ou pureza, esses animais majestosos conectaram os seres humanos ao divino, desempenhando papéis essenciais em mitologias e rituais religiosos. O impacto dos elefantes transcende o mundo físico, entrando no reino espiritual como guardiões e mensageiros do sagrado. Ao longo dos séculos, sua imagem perdura, inspirando respeito e veneração em inúmeras culturas. Até a próxima!